Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, nossa lição de número 1, nosso segundo trimestre neste ano, e nós vamos estudar acerca do tabernáculo. Irmãos, é lógico, no Antigo Testamento existiu o tabernáculo, Deus deu o desenho do tabernáculo para Moisés e depois nós vemos Salomão edificando o templo com os mesmos utensílios, porém sem a tenda. Mas nós vemos que tudo aquilo que foi do Antigo Testamento é um simbolismo para nós nos dias de hoje. Então, o nosso trimestre vai ser pautado acerca do tabernáculo, dos utensílios do tabernáculo, por que Deus permitiu ou falou para Moisés que queria o tabernáculo. Nessa primeira lição, que é o nosso título é Tabernáculo, lugar de habitação de Deus, nós vamos ver, meus irmãos, por que Deus ele falou para Moisés fazer o tabernáculo. Claro, Deus queria cultuar no meio do seu povo, por isso que Deus, quando Moisés vai falar para Faraó, fala para Faraó soltar o meu povo, porque eu quero cultuar com eles no deserto. E aqui na nossa lição, no nosso textuário, que está em Êxodo 25, versículo 8, diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Pode ver que algumas gravuras, que nós temos alguns quadros que dizem que o tabernáculo ele ficava no meio do povo. A tribo de Levi ficava com o tabernáculo no meio do povo. O povo quando parava, quando a nuvem parava, que o povo parava, que era edificado o tabernáculo, era colocado o tabernáculo já, que eles desmontavam e desmontavam a tenda. Quando era montado o tabernáculo, ficava no centro e as outras tribos ao redor. A nossa verdade prática diz assim: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Tudo é um protótipo, claro, então é um protótipo do templo. Então Deus manifestou a sua glória no tabernáculo. Sabemos, irmãos, que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus. E onde nós habitamos, o Deus habita dentro de nós. Quando nós falamos aqui do tabernáculo, que é um protótipo, a lição está dando essa questão para nós, está falando essa questão para nós. Não é só que Deus está no tabernáculo, não é só que Deus está na igreja, como nós temos hoje. Deus habita dentro de nós, mas nós vamos para a igreja para cultuar ao Senhor. Nós vemos os nossos irmãos, cultuamos a Deus com poder e glória. Claro, nós nos rendemos diante do Deus Todo-Poderoso. Leitura bíblica em classe que está em Êxodo 25, versículo do 1 ao 9 diz assim: então falou ao Senhor Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Irmãos, quando Deus falou para Moisés, aqui está falando da oferta alçada, o que é a oferta alçada? A oferta voluntária. A oferta voluntária alçada deveria ser o quê? Uma oferta a mais. Já para nós entendermos melhor, Deus ele falou como ele queria o tabernáculo e que tipo de oferta ele queria. Para quê? Para que fosse edificado o tabernáculo. Aqui na nossa... Está passando aqui. A nossa introdução diz assim: Deus sempre desejou se relacionar com o seu povo. Ao longo das Escrituras Sagradas, o Pai Celestial buscou se revelar ao ser humano para relacionar-se com ele. Deus é um ser pessoal. Irmãos, nós vemos que o tabernáculo foi uma forma que Deus fez para que nós pudéssemos se relacionar com ele e dele se relacionar conosco. Irmãos, quando os homens constroem o tabernáculo, não é para que Deus seja glorificado. Deus é glorificado, engrandecido e exaltado por toda a eternidade. É para que o homem possa ter uma oportunidade de se relacionar com Deus. O nosso tópico 1 diz assim: a parceria de Deus com o seu povo para a construção do tabernáculo. Por que construir um tabernáculo no deserto? O pioneiro pentecostal Gunnar Vik redigiu uma monografia para sua graduação teológica, na qual foi escrita à mão, apresentada no Seminário Teológico Sueco em Chicago, Estados Unidos, em 1909, iniciou seu texto monográfico assim: por ordem divina, o tabernáculo propriamente dito, a mosaica tenda do testemunho, constituiria uma morada sagrada, erguida segundo o modelo celestial. Então o Narvini escreveu isso no seminário sueco, ele fez, ditou essa pauta em Chicago. Foi uma determinação de Deus, da forma que Deus queria, como Deus queria que fosse feito. Então, Deus falou para Moisés como ele queria que fosse construído, que tipo de utensílios usaria no tabernáculo,
quais seriam os panos que deveria ser usado, o que deveria ser feito. Então foi uma ordenança divina a Moisés para que, como Deus queria que fosse construído o tabernáculo. Claro, hoje se fazem igrejas e não tem exatamente um padrão de igreja. A única igreja que tem padrão é a Igreja Congregação Cristã do Brasil, que todas as igrejas são azuis. Você pode ver que toda a igreja de Congregação Cristã é azul, azul claro com branco, mas é padrão da igreja. Esse é o padrão da igreja. O Ministério do Belém, algumas igrejas, como eu congregava no Brasil, no setor 9, a maioria das igrejas também são azul, azul claro, assim como a sede. E alguns padrões, porém não é exatamente todas, até mesmo do setor 9 que tem este padrão. Antigamente se tinha muito padrão de igreja, hoje em dia nós vemos que não tem mais exatamente um padrão de igreja. As igrejas são muito mais bonitas, templos suntuosos, espelhados, então não tem exatamente um padrão. Nesse caso aqui, Deus determinou que gostaria de um padrão de templo, um padrão do tabernáculo para que fossem construídos os tipos de utensílios que seriam colocados. Aqui no tópico, na parte 2, a materialização da obra de Deus. O projeto de Deus teve origem no céu. Deus, claro, teve esse desejo de relacionar com o homem. Alguns dizem que existe, já vi pregadores dizer que existe o tabernáculo no céu. Eu não confirmo isso porque eu estou dizendo que eu já ouvi dizer, mas eu não confirmo. Porém, nós vemos que isso, claro, começou no coração de Deus e que trouxe até o povo de Israel para que o povo pudesse se relacionar com Deus através dos cultos, através das ofertas, através dos sacrifícios. Uma forma de culto deles no Antigo Testamento era essa. E aqui na parte 3, 3 verdades bíblicas que o ofertante deve saber. Primeiro, a oferta foi um plano de Deus para o sustento de sua obra. Irmãos, Deus fez com que o povo ofertasse para o sustento da obra de Deus. Irmãos, quem usufrui da obra de Deus somos nós. Deus, ele abençoa, Deus prospera, Deus guarda, claro, glória a Deus. Mas quem usufrui da obra de Deus somos nós. Então somos nós que temos que trazer a oferta para a igreja, no caso hoje. Somos nós que temos que fazer ter o ato de ofertar. Alguém vai dizer, mas Deus não precisa de dinheiro. Deus não precisa, mas nós precisamos. Para construir o templo, nós precisamos. O pastor, o ministério precisa de dinheiro para construir a igreja, para conseguir sustentar a igreja, conseguir sustentar a obra social da igreja. Então, através dos dízimos, das ofertas, que isso é colocado. Parte 2. O ato de ofertar. É voluntário. O versículo 2 mostra que o Senhor aceitaria a oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Irmãos, hoje, infelizmente, muitos quando vão ministrar a oferta, impõe ao povo certos valores, certos requisitos para a oferta, mas a oferta tem que ser uma oferta voluntária. A pessoa tem que sentir de Deus de ofertar voluntariamente. A quantia que vai ofertar tem que ser uma coisa voluntária. A pessoa tem que dar quanto ela acha que tem que dar, no coração dela, que Deus falou com ela, e quais são as condições dela. Deus não vai fazer você dar muito mais daquilo que você pode. Irmãos, é claro, Deus às vezes prova a nossa vida, algumas questões, assim como ele provou o jovem rico, Jesus provou o jovem rico, mas Jesus não queria o dinheiro daquele homem, Deus queria saber aonde estava o coração daquele homem. Então Deus faz prova conosco para saber onde está o nosso coração, mas Deus, ele quer que a gente dê o ato de oferta, tem que ser voluntário. O 3, fidelidade ao Senhor trará abundância. A Bíblia nos ensina que quem é fiel no pouco será muito recompensado. Exatamente, meus irmãos, não quer dizer que vai dar 10 e vai receber 20, vai dar 10 e vai receber 100, vai dar 10, 50 vezes mais. Não, irmãos, nós temos que dar e sem esperar nada em troca. A fidelidade de dar, às vezes, a gente acha que a recompensa é muitos bens, é muita coisa. Às vezes não, às vezes é paz, às vezes é tranquilidade. Às vezes Deus sempre está concedendo para nós aquilo que nós precisamos. Tem pessoas que desapontam, que ficam melhores financeiramente, outras não. Outras não, infelizmente, irmãos. Se isso choca o irmão ou a irmã, é assim. Tem pessoas que vão despontar financeiramente, outras não vão. Mas o importante é nós termos paz com Deus, vida com Deus, estar fiéis com Deus, com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Tópico 2. O tabernáculo foi um projeto de Deus. Foi Deus que colocou, que Deus que projetou o tabernáculo.
E Deus usa todas as matérias que o povo tinha naquele momento. A parte 1 diz assim: Deus arquitetou o tabernáculo. Irmão, só para nós termos uma ideia, o povo de Israel, os hebreus, não eram ricos. Tudo aquilo que eles doaram, tudo aquilo que eles ofertaram para a construção do tabernáculo, foi aquilo que os egípcios deu para eles. Alguns vão dizer que os egípcios deu porque devia para eles muitos anos de trabalho. Outros vão dizer que os egípcios deu a eles tudo aquilo que eles pediram porque para eles irem embora logo. Outros vão dizer que os egípcios deu para eles porque era deles. Porque quando Jacó desceu para o Egito, Jacó tinha condições financeiras e aquele povo tinha. E Deus prosperou o povo ali no Egito. Até que entrou outro faraó, não conhecia quem era José, e aí que começou a fazer o que? A escravizar. Então, num certo tempo, o povo foi muito próspero no Egito. Então, essas três situações que são mais ou menos para nós termos uma ideia de como eles tinham ouro, já que eles eram escravos, eles tinham ouro, tinham pedras, tinham panos, linho fino. Então, tudo isso é o que? É coisa de riqueza, coisa rica. Então, como eles tinham? Provavelmente foi dentro dessas três coisas. O tabernáculo foi um projeto de Deus, né? Embora Moisés haja sido formado academicamente no Egito, nenhum item do tabernáculo era fruto de sua mente engenhosa e disciplinada. Irmãos, Moisés era um extremo arquiteto, um extremo engenheiro. Moisés era um homem estudado, mas nada daquilo que Deus mandou ele fazer ele tinha conhecimento. No sentido de que nada daquilo que Deus mandou ele fazer no deserto era aquilo que ele tinha visto no Egito. Porque seria um tabernáculo, seria uma coisa móvel, seria uma coisa que ele desmontaria e montaria a partir do momento que a nuvem se movimentasse. Então, quem foi que projetou foi Deus. Deus projetou sabendo aquilo que o povo tinha na mão e fez com que o povo doasse. Irmãos, Deus só vai pedir aquilo que nós temos. Quando Deus pede alguma coisa para nós, é aquilo que nós temos para construir algo para a nossa própria vida, para o nosso próprio benefício. Então Deus estava falando para aquele povo trazer para que eles fossem os maiores beneficiados. Porque quem seria o maior beneficiado seria o ofertante, né? O ofertante, no caso, aquele povo que trouxe a oferta ao Senhor, que seria o maior beneficiado. Porque como nós dissemos no começo, Deus não precisa de dinheiro. Quem quer, quem gosta de cultuar debaixo num templo bonito e bem arejado, que tem banheiros limpos, que tem luz paga, que tem água, que tem ar-condicionado em alguns templos, que é um templo que tem estacionamento, que tem conforto, somos nós, irmãos. Somos nós que cultuamos assim, somos nós que gostamos disso. Para Deus, Ele habita em tendas, Ele habita, como Davi fala, o Senhor habita em tenda e eu habito num palácio. O Senhor está em todos os lugares, irmãos. Ele está aqui, Ele está ali. Ele está dentro de nós, Ele está dentro de nós. O maior templo que nós temos é o nosso próprio corpo. Parte 3, o plano térreo do tabernáculo. O plano térreo do tabernáculo continua um espaço físico de 100 por 50 cômodos. E Deus deu até a medida como seria feito. O que era um cômodo? Era do cotovelo ao dedo do homem, né? Ao dedo maior do homem da mão, que eu esqueci o nome agora. Então isso era constituído como um côvado. Deus deu a medida que seria colocado, montado o tabernáculo. A medida que seria o tabernáculo. E aqui ele vai dizer, olha, o altar dos holocaustos deveria ter o quê? Um altar, primeiro pátio, parte A. Primeiro um pátio, como nós vimos até no desenho que os irmãos têm na revista. Primeiro pátio. Deus queria que houvesse um pátio. Depois o altar dos holocaustos. Deveria ter o altar do holocausto ali do lado de fora, para que a fumaça pudesse subir, para que o povo pudesse ver se Deus realmente recebeu a oferta ou não. Depois a pia de bronze, para que pudesse lavar as mãos. Irmãos, veja, tudo é detalhe. Deus quer desse material isso, daquele material aquilo outro, e agora a tenda do testemunho, né? Que no caso aqui o tabernáculo propriamente dito era a parte interna e ficava dentro do pátio, composto por duas partes, o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Dentro da tenda havia duas partes divididas, um é o lugar santo e o lugar santíssimo, o santo dos santos que ficava a arca, e aqui no o lugar santo, né? O lugar santo havia três elementos, o candeeiro, o candelabro, o castiçal de ouro com suas 7 lâmpadas.
que lá na época dos Macabeus, alguns vão dizer que se transformou em 9, já que Deus fez o milagre do azeite. A mesa feita de madeira de acácia e coberta de ouro era chamada de mesa dos pães da proposição. Por fim, ainda no lugar santo, de frente para a entrada de cortinas bordadas que dava para o lugar santíssimo. Então ficava esses elementos no lugar santo. Os pães, o candelabro, o castiçal, então esses elementos, né? Mas esses elementos ficavam antes do Santo dos Santos. Porque lá no lugar santíssimo, por último, de fato, o primeiro lugar estava o lugar santíssimo, onde se encontrava a única mobília, chamada da Arca do Concerto, ou a Arca da Aliança. Então lá, nessa parte do lugar santo, a única coisa que ficava era o lugar, e lá não podia entrar ninguém. O sacerdote só entrava até o lugar santo. O santo dos santos, só o sumo sacerdote. Mas você vai dizer, mas irmão, mas como é que fazia? Então, quando desmontava e montava, aí existia uma permissão para que os homens pudessem desmontar. Mas na hora do culto, não podia entrar o sacerdote no santo dos santos. Ele podia só ir até o santo. Tópico 3. A relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. A importância dos aspectos tipológicos do tabernáculo. O apóstolo Paulo deu importância a essa relação tipológica quando escreveu: tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. O tabernáculo de Moisés deixou profundas o quê? Que vai dizer aqui? Profundas mentalidade, vamos dizer assim, eu colocando para a nossa linguagem, mentalidade para nós sabermos o que é o culto. Deus cultuava aquele povo daquela forma naquele tempo. E que forma que Deus cultua hoje nesse tempo nosso? Veja que nós cantamos, louvamos, engrandecemos a Deus, claro, estamos com os nossos irmãos, ouvimos a palavra. Esse é o tipo de culto de hoje, que foi até instituído nas sinagogas, né? Mas aqui nós vemos que é uma figura acerca daquilo que era o tabernáculo. Mas o tabernáculo ele tem mais um aspecto, no caso aqui, do templo. Porque para nós às vezes fica meio fora de entendermos o que o tabernáculo é. Que no decorrer do trimestre nós vamos ver qual é a semelhança que tem acerca da igreja e do tabernáculo. Parte 2. A igreja de Cristo é o tabernáculo de Deus na terra. O tabernáculo e o templo de Salomão simbolizam a igreja de Cristo edificada para a morada do Deus em espírito. Aí nós entramos na área espiritual, porque nós somos o tabernáculo de Deus. Nós somos o templo de Deus. E nós temos essa noção do que somos o templo de Deus. Nós vamos entender que Deus tem que habitar em nós. Que nós temos o lugar onde nós sacrificamos, nós temos o lugar onde é o santo e nós temos o santo dos santos. E Deus tem acesso. E nós podemos falar com Deus a hora que nós quisermos. Então Deus ele habita em nós, assim como a mulher samaritana disse: olha, os nossos pais dizem que é nesse monte que tem que adorar e dizem que é em Jerusalém. Onde nós temos que adorar? Que Jesus fala: olha, haverá tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então nem nesse monte nem naquele monte. Porque Deus é espírito, né? Claro, tinha algum simbolismo para nós ir à igreja, o fato de irmos à igreja, de estarmos com os nossos irmãos, é um simbolismo acerca do tabernáculo. E aqui, na nossa conclusão, diz assim: esta lição teve por objetivo levar ao aluno a compreensão da tipologia do tabernáculo em relação à igreja. O tabernáculo seria mais do que um protótipo ou modelo futuro da igreja no qual Deus revelaria a sua glória. Esse tabernáculo aparece como um bem futuro, que aponta para a pessoa de Jesus Cristo, que veio a esse mundo mostrar na prática o desejo de Deus em habitar com os homens. Ele fez isso na encarnação de seu Filho, o tabernáculo divino. Então, de que forma que Deus veio cultuar com o povo? Através do seu Filho, Jesus Cristo, que foi o nosso Cordeiro, nosso sacrifício, que sacrificou por nós para que a gente pudesse entrar no Santo dos Santos. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz.